O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Juan, seminarista, Mateus, povo de Deus aqui reunidos. Após alguns domingos termos refletido sobre o discurso do pão da vida, hoje iríamos continuá-lo. Só que hoje, no dia 15 de agosto, é uma solenidade na igreja. E a igreja abre mão de todos, nós estávamos meditando, para refletir e rezar esta solenidade. No Brasil, quando o 15 de agosto cai durante a semana, nós jogamos para o domingo, porque devemos celebrar e meditar esse mistério. Como foi dito no comentário inicial, é das festas mais importantes que nós temos sobre Nossa Senhora, que na verdade não toca somente a ela, mas toca a cada um de nós. A Assunção de Maria, em outras palavras, que celebramos hoje, o dia que Maria morreu. O dia que Maria morre e deixa esta terra e é elevada em glória aos céus. Como podemos entender isto e o que isso repercute, o que toca em nossa vida? E podemos tirar isso de onde? Da palavra de Deus. Explicitamente não tem na Bíblia sobre isso. Não se fala da morte de Maria, como de outras tantos personagens da Bíblia. Poucos se falam, dos apóstolos, por exemplo. Não temos muita coisa acerca. E são poucos também os textos bíblicos que falam sobre Maria. E no dia em que a igreja celebra a morte dela, a sua ida aos céus, ela coloca na sua liturgia o texto em que ela, Maria, visita a Isabel, depois de ser visitada pelo anjo. Como entender e o que a igreja quer dizer para nós sobre isto? Para começar, podemos tentar entender a Assunção de Maria
a segunda leitura que nós ouvimos, da carta aos Coríntios, da carta aos Coríntios. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Como primeiro dos que morreram, é o primeiro a ressuscitar. Desde Adão e Eva, da história dos primeiros homens, seres humanos, todos que morreram ficavam na mansão dos mortos. Jesus, na sexta-feira santa, quando morre, de sexta para sábado, ele então desce à mansão dos mortos e vai chamar Adão e Eva. Adão, volta, vem, estou agora abrindo de novo a porta do paraíso. Paraíso esse que você esteve fora, foi expulso, possível por sua vontade, saiu de estar diante de mim. Jesus então é o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Mas diz o próprio texto, em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Então, a ressurreição toca também a cada um de nós. Todos nós iremos ressuscitar, todos nós, todo ser humano. Alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Maria, nós temos algo diferente do que toca em todos os outros seres humanos. A igreja proclama hoje que ao chegar o fim de sua vida terrena, ela foi elevada de corpo e alma diante de Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito, essa tríade que compõe o ser humano, não existe separação. Entretanto, talvez por influência helênica, ou seja, grega, o cristianismo traz para a sua teologia essa dicotomia, essa separação. E a igreja no seu catecismo vai dizer, quando nós morremos e morrermos, a nossa alma irá separar do corpo. E ali começará a ter o primeiro juízo, o juízo individual. Mas no fim dos tempos, quando o fim do mundo, vamos assim dizer, que irá acabar tudo, também a matéria irá ressuscitar. Mesmo que tenha sido já dissolvida que seja, decomposta, não, a igreja fala que o como está além da nossa compreensão. Mas a nossa alma unir-se-á ao corpo, e aí formará o corpo glorioso. No caso de Maria, ela não foi, o seu corpo não entrou em decomposição. E segundo alguns, até mesmo orientais, a teologia oriental, Maria não teria morrido, mas teria entrado numa dormição profunda. Por que eles alegam isto? Porque a morte é consequência do pecado. E como ela foi privada da mancha do pecado, ela então teria encontrado estado de dormição e elevada aos céus. Onde a igreja encontra isto, essas histórias? Na Bíblia católica, nós temos 73 livros, na protestante 66. Além dos 73 livros, existem outros escritos contemporâneos, que a igreja chama de escritos apócrifos, ou seja, não canônicos. E existe um livrinho, inclusive em português, não sei se tem edição ainda, editora Vozes, eu acho, diz A Assunção de Nossa Senhora. Neste livro apócrifo, datado lá dos primeiros anos, ali relata que Maria, antes de sua morte, próximo de sua morte, o anjo Gabriel teria vindo para levá-la. E ela pede um tempo e pede para reunir todos os apóstolos dispersos para que possam vir até ela se despedir. Os apóstolos então vêm, recebem a mensagem, alguns vêm até voando na nuvem, diz o relato do texto, e que chegam até ela. Lá aos pés delas, todos então relatam o que estava acontecendo em sua missão. E aí você pode ver essa cena
pintada pelos principais artistas sacros da Idade Média. Quem gosta de arte, quem é viajado e gosta de museu, você vai encontrar propriamente lá um quadro, Michelangelo, Rafael, o que for, de todos os pintores possíveis. Sempre tem um quadro da Assunção de Nossa Senhora, onde está Maria deitada, os apóstolos embaixo, e em cima Jesus Cristo, a milícia, o céu, e ela então é elevada de corpo e alma. Por que Maria tem essa graça? Em nós irá acontecer no final dos tempos. O que a igreja proclama em Maria é que ela, por graça divina, acontece. Eu vou pegar para vocês uma lógica teológica para poder explicar por que Maria não é deixada nesta terra. Para que a gente possa entender isso, a gente tem que pegar alguns textos do Antigo Testamento que por acaso não estão na liturgia de hoje. Depois em casa, quem quiser ver, veja lá, 2 Samuel capítulo 6. Segundo livro de Samuel capítulo 6. O que lá mostra? Lá mostra uma cena onde o rei Davi está diante da arca do Senhor. E os sinais que acontecem com Davi são os mesmos sinais que acontecem no evangelho de hoje. Primeiro, diz que quando o anjo visitou Maria, diz o texto que a sombra do Altíssimo iria cobri-la. Lá na arca, nós temos também a sombra, a nuvem do Espírito que pairava. O que é a arca da aliança? Moisés mandou construir uma arca da aliança para guardar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. A arca da aliança era o sinal da presença de Deus para aquele povo. Tanto é que foi construído o templo de Jerusalém para guardar o quê? A arca da aliança, que somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, que era o Santo dos Santos. Diz, quando Davi foi buscar a arca, ele foi até onde? A uma região montanhosa. Maria, já grávida, como arca da aliança, ela vai aonde visitar Isabel? A uma região montanhosa. Quando Davi encontra a arca, ele começa a dançar. Quando Maria, a arca da aliança, encontra Isabel, Isabel diz o quê? A alegria, a criança estremeceu no meu ventre de alegria. Quando a arca da aliança com Davi, um dos seus toca na aliança, morre. Davi fica espantado. E a arca iria dormir na tenda dele. Davi diz: como pode a arca do Senhor ficar comigo? Isabel, quando chega diante de Maria, quem diz? Como pode que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Davi, depois com a arca, ele ficou, sabe quanto tempo ela ficou numa cidadezinha? 3 meses. E diz o texto que Maria ficou quanto tempo em Isabel? 3 meses. O que quer dizer com isso? O que o autor Lucas quer dizer para nós? Quer dizer que Maria é essa nova arca da aliança que não traz mais pedras e tábuas da lei, mas que traz o próprio Cristo, o pão da vida, o nosso alimento, ela. E onde foi parar a arca da aliança? Quando Jerusalém foi tomado pelo final do ano 600, mais ou menos, 597, pelos babilônicos, puseram fogo em tudo. Foi em cidade de Vila Velha, imagina, pôr fogo em tudo. Chegou na igreja aqui, a arca estava aqui dentro. Para não queimar a arca, o que o profeta fez? Jeremias pegou a arca, levou para uma montanha, guardou numa gruta, e desde então,
nunca mais se ouviu falar da arca. E Jeremias profetizou: somente por vontade de Deus, por misericórdia divina, esta arca será descoberta e será mostrada para todos. Até hoje, nunca mais se viu a arca. Por que eu estou dizendo isso? Primeira leitura, quem está com a cola aí? Folhetinho, primeira leitura, olha aí, estamos agora no Apocalipse, terminando o Novo Testamento. Olha a visão que João teve. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo o quê? O que apareceu? A arca da aliança, depois do grande sinal. João vê a arca da aliança no templo dos céus. A arca, ele vê esta arca lá. Só que esta arca, junto à arca também tinha uma mulher vestida de sol. Esta mulher é a igreja, que também pode ser colocada a figura de Nossa Senhora. Assim como a arca foi vista por João como um sinal visível no céu, assim a arca da aliança, a nova arca, também foi vista e elevada ao céu. O que ensina para nós que nós não ficaremos nesta terra. Nós estamos aqui provisoriamente. E quando nós morremos, já disse, iremos primeiramente nossa alma, mas depois o nosso corpo. Mas requer para isto, temos a dignidade e a graça de merecermos, entre aspas, o céu. O céu não se conquista pelas obras, não é fruto do meu esforço. Céu é graça que Deus dá a todos. Mas uma vida de fé sem obras é morta. O que faz Maria merecer o céu e ser assunta é profundamente graça e vontade de Deus. Mas se ela não tivesse correspondido a esta graça, ela não lá estaria. Nós também recebemos uma graça, a graça da salvação, a graça da santidade, a graça dos sacramentos. Compete a nós absorvermos essa graça e vivermos nela. Maria, como cada um de nós, somos livres. O céu, basta acreditar em Deus. É a fé em Cristo que me faz entrar no céu. Não são nossas obras, mas se eu não tiver obra, eu não entro. A obra é o exercício da graça de Deus em mim. Deus me capacita, Deus me dá condições, e eu sou livre para poder querer viver na graça ou não. Diz o anjo e a palavra que Maria era cheia da graça. Nós não. Nós não somos cheios da graça. Por isso nós precisamos ser purgados, purificados, para podermos entrar nos céus. Maria, por estar cheia, para que Cristo pudesse entrar, ela cheia da graça, ela tem sim a participação dela, porque ela disse sim e viveu intensamente. É verdade que ela disse sim, porque ela tinha uma graça que nós não temos. Nós não conseguimos ser como Maria, porque nós não somos cheios da graça. Mas ela foi porque foi, não só pela graça de Deus nela, mas porque também ela abraçou. Nós temos graças divinas em nós. Compete também a nós dizermos e abraçarmos e vivemos nela. Mas se eu digo, não consigo, não sou fraco, a carne é fraca e assim por diante, e não faz por onde, a graça não se desenvolve. E aí sim eu serei julgado pelo meu esforço ou não esforço. Mas o céu é graça que Deus oferece.
e que um dia estaremos plenamente diante do céu. Maria está por quê? Para outro motivo. Jesus, quando morre, ele ao morrer é sepultado, e quando ressuscita não se encontra depois os restos mortais dele. Não se tem os restos mortais de Jesus. Ele eleva-se ao céu, corpo, alma e divindade. Quando Maria morre, não se fala de restos mortais de Maria. Não se encontra. Dos apóstolos, você tem a igreja de São Pedro e São Paulo, está tudo lá. Está todos os ossos ou o resto que tem, está tudo lá. Alguns podem até ter se perdidos, mas sabe pelo menos por onde foram. Na história não se tem relato dos restos mortais de Nossa Senhora. Dizem 2 possíveis locais que ela deveria ter morrido. Um em Jerusalém, onde tem uma igreja da dormição e da morte de Maria. E uma outra possibilidade, em Éfeso, na casa de Maria, em Turquia. Mas ali, em ambos lugares, ao relato diz que ela foi elevada. Assim como ele não foi deixado, subiu, ela também não. Porque a carne dele, quem deu foi ela. O sangue dele nasceu nela. Deus não tinha carne, Deus não tinha sangue, Deus não tinha matéria, Deus era espírito. E Deus encarna, assume a carne humana. E a primeira vez que a materialidade divina se deu no ventre de uma mulher, de uma menina. Maria é o primeiro ser vivo que a partir dela Deus vai se tornando palpável, tangível, coisa que não era. Então a materialidade divina não foi deixada, assim ela que promoveu a partir dela também não foi deixada. E pasmem, quem se alimenta da carne do Salvador, quem traz em si no seu corpo a carne de Deus, não será deixado aqui. Porque o que é de Deus será levado para ele, mas o que é do homem aqui ficará. Por isso, alimentemo-nos com o próprio Deus, estejamos sempre junto a Ele, porque nós seremos levados. O dia que não chega, misericórdia, não vejo essa hora. Quer ver Jesus, filha? Quer? Hoje não, né? Deixa para depois, né? O dia que não chega, fechar os olhos para esta terra e abrir para os céus, deve ser uma graça extraordinária, extraordinária. Mas cuidado, para não perder o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.